A maioria das pessoas abre o livro do Apocalipse esperando monstros, selos e o fim do mundo, e pula as primeiras 3 páginas. Mas é exatamente nessas primeiras páginas que está algo que ninguém que lê com atenção consegue ignorar. Antes de qualquer visão, antes de qualquer selo aberto ou trombeta soada, antes de qualquer imagem perturbadora que o Apocalipse ficou famoso por conter, Jesus dita 7 cartas para 7 igrejas reais, em 7 cidades reais, com nomes, endereços e problemas específicos que qualquer membro daquelas comunidades reconheceria imediatamente. E cada carta segue a mesma estrutura. Jesus se apresenta, elogia o que está certo, confronta o que está errado, faz uma promessa e termina com um convite. 7 igrejas, 7 diagnósticos, e juntos eles formam um retrato da condição espiritual humana que atravessa 2000 anos e chega intacto até hoje. Uma dessas igrejas conhecia a Bíblia melhor do que qualquer outra, mas havia perdido o amor que um dia a havia movido. Outra estava sendo destruída pela perseguição por fora e recebeu apenas elogios de Jesus. Uma tinha reputação de viva, mas estava morta por dentro. Outra era tão rica e tão confortável que não percebia que estava espiritualmente falida. E apenas uma das 7, recebeu de Jesus apenas elogios, sem nenhuma repreensão, sem nenhuma crítica. O que essa igreja fazia de diferente é o detalhe que quase ninguém percebe. Em grego, a palavra usada para descrever essas comunidades é eklésia, que a gente traduz como igreja. Mas eclésia não significa templo, não significa edifício, não significa instituição religiosa. Significa assembleia de convocados, pessoas chamadas para fora do sistema, para fora da indiferença, para fora da vida como se Deus não existisse, para viver de uma forma diferente dentro do mundo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, Jesus diz a João: escreve as coisas que viste. E no final de cada carta, uma frase que se repete 7 vezes como um eco que não para. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não disse quem tem teologia. Não disse quem tem anos de experiência religiosa. Quem tem ouvidos. E agora a pergunta que vai atravessar todo esse estudo. Se Jesus escrevesse uma carta para a sua vida hoje, qual das 7 igrejas mais se pareceria com o que ele encontraria? Qual seria o elogio? Qual seria a repreensão? Vamos descobrir juntos. A primeira carta é para Éfeso e começa com elogios que qualquer pastor gostaria de ouvir sobre a sua igreja. Jesus diz em Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 3: sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes tolerar os maus. Éfeso testava os falsos profetas, perseverava nas dificuldades, não se cansava de fazer o bem. Era doutrinariamente sólida, moralmente firme, espiritualmente disciplinada. Era tudo o que uma igreja deveria ser, exceto por uma coisa. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus diz algo que corta o ar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Uma frase. Depois de todos os elogios, uma frase que muda tudo. Não que o amor havia diminuído um pouco, não que havia esfriado ligeiramente. Éfeso havia deixado o primeiro amor, havia saído de perto dele, havia seguido em frente sem ele. E aqui, a língua grega revela algo importante. A expressão proton agapen, primeiro amor, não descreve apenas intensidade emocional. Descreve a qualidade de um amor que age sem calcular o custo, que serve sem esperar retorno, que se entrega sem negociar condições. É o amor do início, quando você fazia tudo por Deus, não por obrigação, não por hábito, não por tradição, mas porque havia algo dentro de você que simplesmente não conseguia ficar parado. Você já sentiu isso? E já percebeu quando começou a perder? Éfeso não perdeu a fé, não perdeu a doutrina, não perdeu a disciplina, perdeu o amor que havia dado sentido a tudo isso no começo. E sem o amor, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, tudo o mais é apenas barulho. Jesus não pede que Éfeso trabalhe mais, pede que ela lembre, que ela volte, que ela faça as primeiras obras, não como estratégia religiosa, mas como ato de amor. E então vem a segunda carta,
para Esmirna. E o tom muda completamente. Esmirna era uma comunidade pequena, pobre e perseguida. Não tinha a solidez doutrinária de Éfeso, não tinha recursos, não tinha influência, tinha sofrimento. E Jesus olha para ela e diz algo em Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 e 10, que silencia: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. E depois, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Jesus não prometeu a Esmirna que o sofrimento ia acabar. Prometeu que havia algo dentro dela que o sofrimento não conseguia destruir. E prometeu a coroa da vida para os que fossem fiéis até o fim. 2 igrejas, uma com tudo, menos o amor. Outra com quase nada, e ainda assim rica. O padrão que começa a aparecer aqui vai se repetir nas 5 cartas que ainda estão por vir. Pérgamo era o lugar mais difícil do mundo antigo para ser cristão. Não porque havia perseguição aberta, como em Esmirna, mas porque a cidade inteira era construída sobre uma camada de religiosidade pagã tão densa, tão presente, tão integrada ao cotidiano, que era quase impossível viver em Pérgamo sem participar de alguma forma daquele sistema. Havia templos para Zeus, para Atena, para o imperador romano. Havia festas religiosas ligadas ao comércio, aos relacionamentos, à vida social. Para ser parte da cidade, você precisava ser parte do sistema, e ainda assim havia cristãos em Pérgamo que não negaram a fé, que não se curvaram diante dos ídolos quando a pressão chegou. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, Jesus reconhece isso com palavras que revelam o peso daquele ambiente. Habitas onde está o trono de Satanás e retens o meu nome. Eles ficaram de pé onde qualquer um poderia ter caído. Mas o inimigo, que não conseguiu destruí-los por fora, encontrou uma entrada por dentro. Alguns dentro da comunidade começaram a ensinar que era possível misturar a fé cristã com práticas pagãs, que dava para participar dos banquetes nos templos, que dava para flexibilizar certos limites sem perder a essência, que dava para ser cristão e ainda assim pertencer ao sistema ao redor. Pequenas concessões, graduais, quase imperceptíveis no começo. E aqui Jesus menciona o nome de Balaão, o profeta do Antigo Testamento que não conseguiu amaldiçoar Israel diretamente, mas ensinou os inimigos de Israel como corrompê-lo por dentro. Em Números, capítulo 31, versículo 16, o método de Balaão é revelado. Não ataque frontal, mas sedução gradual. O mesmo método, 2000 anos de distância, o mesmo resultado. Você já percebeu que as coisas que mais nos comprometem espiritualmente raramente chegam como ataques frontais? Que a fé não costuma ser destruída de uma vez, mas vai sendo negociada aos poucos, uma pequena concessão de cada vez, até que um dia você olha para trás e não reconhece mais o caminho que percorreu? E então vem Tiatira, uma igreja com mais obras do que no começo, mais amor, mais fé, mais perseverança, crescendo em quase tudo, exceto que tolerava dentro de si um ensinamento que misturava o sagrado com o que não deveria estar lá. Jesus usa a imagem de uma profetisa chamada Jezabel, o mesmo nome da rainha do Antigo Testamento que havia introduzido a idolatria em Israel com uma eficiência devastadora. O nome não é coincidência, é padrão. É Deus dizendo: eu já vi esse filme antes e sei como ele termina. A palavra grega nikao, vencer, aparece no final de cada carta como promessa para os que perseveram. Não é vitória fácil, é vitória conquistada. Para quem reconhece o perigo a tempo e decide não negociar o que não está à venda. Se esse estudo está revelando detalhes que você nunca havia percebido nessas cartas, detalhes que falam diretamente com o que você está vivendo, inscreva-se agora neste canal, porque no próximo bloco vamos chegar na carta mais assustadora de todas. Uma igreja que tinha nome de viva e estava morta. E no contraste com ela, a única das 7 que recebeu apenas elogios de Jesus. O que essa igreja fazia de diferente vai surpreender você. Sardes tinha tudo o que uma igreja deveria querer ter: reputação, presença, visibilidade. Todo mundo de fora pensava que era uma comunidade vibrante, ativa, cheia de vida espiritual.
Era o tipo de igreja que apareceria nas listas das mais influentes, das mais organizadas, das mais admiradas da região. Se houvesse redes sociais no primeiro século, Sardes teria muitos seguidores. E Jesus olhou por dentro. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, ele diz algo que para tudo. Tens nome de que vives, mas estás morto. Não está fraco, não está precisando de renovação. Está morto. A aparência estava perfeita. Os cultos aconteciam, os programas funcionavam, as pessoas chegavam, mas por dentro, o que deveria estar vivo havia apagado. Existe um detalhe que quase ninguém percebe nessa carta. Jesus não repreende Sardes por heresia, não a repreende por tolerância errada como Pérgamo, não a repreende por ter perdido o amor como Éfeso. Ele a repreende por estar morta sem saber que estava morta, por ter aprendido tão bem a parecer viva que havia perdido a capacidade de perceber a própria condição. E essa é possivelmente a forma mais perigosa de morte espiritual que existe. Você já viveu uma temporada onde estava presente em todos os lugares certos, na igreja, nos grupos, nas atividades, mas por dentro estava completamente vazio? Onde os rituais continuavam, mas o fogo havia apagado. Onde você sabia as respostas certas, mas não sentia mais nada quando as dizia. Sardes também viveu isso, e não percebeu. A palavra grega, gregoreu, estar desperto, vigilante, é o que Jesus pede a Sardes, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. O mesmo verbo que ele usou no Getsêmani, quando pediu aos discípulos que ficassem acordados enquanto orava. Despertar não é opcional. É o primeiro passo para voltar à vida. E então vem Filadélfia. E o tom muda completamente, da mesma forma que mudou quando saímos de Éfeso para Esmirna. Filadélfia era pequena. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, Jesus reconhece isso sem romantizar. Tens pouca força. Não havia grandeza aparente ali. Não havia influência visível. Não havia a reputação admirável de Sardes. Havia apenas fidelidade, silenciosa, consistente, invisível para o mundo ao redor. E foi exatamente para essa igreja pequena e aparentemente insignificante que Jesus disse, sem nenhuma repreensão, sem nenhuma crítica, sem nenhum mas, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não para a mais doutrinariamente sólida, não para a mais numerosa, não para a mais influente, para a que tinha pouca força, e ainda assim não negou o nome de Jesus. O padrão que atravessa todas as 7 cartas começa a ficar claro. Deus não está impressionado com a aparência, nunca esteve. O que ele busca em cada geração é a mesma coisa. Corações que ficam de pé quando tudo ao redor pressiona para dobrar. Chegamos à última carta, e ela é diferente de todas as outras de uma forma que desconforta. Éfeso havia perdido o amor, mas ainda tinha doutrina. Esmirna sofria, mas ainda tinha fé. Pérgamo e Tiatira toleravam o errado, mas ainda tinham obras. Sardes estava morta, mas ainda havia um remanescente vivo dentro dela. Até nas igrejas mais repreendidas, Jesus encontrou algo para elogiar. Em Laodiceia, não encontrou nada. Nenhum elogio, nenhum reconhecimento, nenhum, mas positivo antes do confronto. Jesus abre a carta de Laodiceia, indo direto ao ponto. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar é uma das imagens mais fortes de todo o Novo Testamento. Jesus não diz que está desapontado com Laodiceia. Não diz que está triste. Diz que a mornidão provoca nele uma reação física de rejeição. E aqui um detalhe histórico que muda completamente a forma de ler essa carta. Laodiceia ficava entre 2 cidades conhecidas pelas suas águas. Hierápolis tinha fontes termais quentes, usadas para cura e relaxamento. Colossos tinha águas frias e puras, refrescantes e revigorantes. Laodiceia não tinha nenhuma das duas. Suas águas chegavam por aquedutos de longe, mornas, com gosto de mineral, desagradáveis. Os próprios moradores da cidade sabiam o que significava uma água que não serve para nada.
Jesus usou a geografia que eles conheciam para dizer algo que eles não podiam ignorar. Você é como a sua própria água. Não cura, não refresca, não serve para nada. E por que Laodiceia havia chegado até ali? Porque era rica. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, Jesus cita as próprias palavras da igreja. Sou rico, estou enriquecido e não preciso de nada. Laodiceia era um centro financeiro, industrial e médico. Quando um terremoto destruiu a cidade anos antes, ela recusou a ajuda de Roma e se reconstruiu sozinha. Não precisava de ninguém. E essa independência que era orgulho da cidade havia se infiltrado na igreja. Você já percebeu que a prosperidade pode ser espiritualmente mais perigosa do que a perseguição? Que quando temos tudo o que precisamos materialmente, é exatamente quando corremos o risco de não perceber o quanto precisamos de Deus? Que o conforto adormece de um jeito que o sofrimento nunca consegue. Esmirna era pobre e estava espiritualmente rica. Laodiceia era rica e estava espiritualmente falida, e não sabia. Mas então, mesmo para Laodiceia, a mais repreendida de todas, Jesus termina com uma frase que quebra tudo o que veio antes. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ele está do lado de fora batendo, não arrombando, não exigindo, batendo e esperando que alguém por dentro decida abrir. Até para uma igreja mais morna, mais autossuficiente e mais vazia de todas, o convite ainda estava de pé. 7 igrejas, 7 retratos, e agora que você conhece cada uma delas, a pergunta que não dá para evitar. Se Jesus escrevesse uma carta para a sua vida hoje, não para a sua igreja, não para a sua denominação, mas para você, qual das 7 mais se pareceria com o que ele encontraria? Seria Éfeso, tudo certo por fora, a disciplina, o conhecimento, a perseverança. Mas o amor que um dia moveu tudo isso foi ficando para trás no caminho. Você ainda faz as coisas certas, mas já não sente o que sentia quando começou. Seria Esmirna. Você está num período de sofrimento que não escolheu e não entende. A vida está difícil, de um jeito que ninguém ao redor parece perceber completamente. E a única coisa que Jesus tem a dizer para você agora é a mesma que disse a eles: não temas. O que você está carregando não está destruindo o que há dentro de você. Está revelando. Seria Sardes. Você está presente em todos os lugares certos, mas por dentro sabe que algo apagou. Que os rituais continuam, mas o fogo não está mais lá. Que você aprendeu a parecer vivo de um jeito que engana as pessoas ao redor, mas não engana você mesmo nas madrugadas. Seria Laodiceia? A vida está boa, confortável, organizada. E exatamente por isso Deus foi ficando cada vez menos urgente, cada vez menos necessário, cada vez mais uma parte da rotina do que o centro de tudo. Não existe resposta certa ou errada para essa pergunta. Existe apenas honestidade. E o que é extraordinário nas 7 cartas, o detalhe que atravessa todas elas do começo ao fim, é que nenhuma termina com condenação. Todas terminam com convite. Mesmo Laodiceia, a mais repreendida, a mais vazia, a mais autossuficiente de todas, recebe no final a imagem de Jesus do lado de fora da porta, batendo, esperando, sem desistir. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não disse se a igreja ouvir, disse se alguém ouvir. Uma pessoa, uma decisão, uma porta aberta. Isso é tudo o que ele está pedindo. E o verbo está no presente, não estava batendo, está. Agora, enquanto você lê essas palavras e deixa que elas cheguem ao lugar onde precisam chegar. A pergunta que fica não é qual das 7 igrejas você é. A pergunta é: você vai abrir a porta? Se esse estudo tocou algo dentro de você hoje, se alguma dessas 7 cartas falou diretamente com o que você está vivendo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser alguém que está com o amor esfriado. Pode ser alguém que está sofrendo e precisa ser lembrado de que não está sozinho. Pode ser alguém que está confortável demais para perceber o quanto precisa de Deus. Me conta nos comentários, qual das 7 igrejas mais falou com a sua vida hoje?
Qual detalhe mudou a forma como você lê o Apocalipse? Quero ler cada resposta. E se você quer continuar aprofundando na palavra dessa forma, estudos que fazem a Bíblia ganhar vida e falar diretamente com o que você está vivendo, inscreva-se agora neste canal, porque no próximo vídeo vamos revelar algo que está escondido desde o primeiro capítulo do Gênesis e que a maioria dos leitores passa a vida inteira sem perceber. O padrão que conecta a criação, a queda e a redenção numa única linha que atravessa toda a Bíblia do começo ao fim. Até lá, que o Deus que ainda está batendo na porta encontre em você alguém disposto a abrir.